Olá, pessoal! Na nossa sexta aula, nós vamos entrar um pouquinho na parte da dinâmica, né? Então, até a nossa quinta aula, a gente fez toda a parte de estudo de movimento, né? Nas aulas anteriores, aplicação de força, e agora a gente vai entrar na parte da dinâmica, onde a gente estuda basicamente as leis de Newton, né? Ela é uma parte da mecânica, que ela estuda tanto o movimento dos corpos e as suas causas, né? Então a gente ainda estuda a questão de movimentação, mas principalmente focado aí nas suas causas, né? E essas causas, né, elas foram definidas através de algumas leis, que são as chamadas leis de Newton, né? Quem nunca ouviu falar dessas leis de Newton, né? Então, essas leis de Newton, elas basicamente descrevem o comportamento dos corpos em relação ao movimento. Então, quando eles se encontram em movimento, a gente estabelece essa consideração desse comportamento dos corpos ao realizarem um movimento. Então, elas foram formuladas por Isaac Newton e por isso elas se chamam leis de Newton, né? Essas leis, elas descrevem forças, né, a relação que a força age sobre um determinado corpo. Então, por exemplo, eu tenho um objeto, né, esse livro, por exemplo, eu vou aplicar uma força nele. Então, qual que é essa relação da força que está agindo sobre esse corpo e que vai proporcionar o movimento desse corpo, né? Então, as leis de Newton, elas vão falar sobre essas relações da força que provoca o movimento sobre um determinado corpo, que vai causar outras forças, né? Então, elas são leis que são expressas nas mais diferentes formas nos últimos séculos, que a gente chama aí de leis de Newton, né? Quando que foi publicada essas leis, né? Lá em 1687 foi quando Isaac Newton publicou as suas leis, né? No seu trabalho, ele escreveu 3 livros, né? E nesses livros ele explicava essas leis, né? E o comportamento que a força propiciava num determinado corpo através da sua movimentação desses objetos físicos, tá? Bom, vamos aí. Quem que seriam essas leis? Vamos para a primeira lei de Newton. Então, aqui é a maneira que estava escrito, né? Lá no corpo, no livro, né? Dele, e aqui é a tradução dela, né? Então, qual que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ela descreve que todo o corpo, ele continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar de estado por forças aplicadas a ele. Ou seja, o que significa isso? Se um corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Se um corpo está em movimento uniforme, ele tende a ficar em movimento uniforme. Então, no caso do repouso, não existe nenhuma força sendo aplicada. Então, ele permanece em repouso, a menos que uma força venha a ser aplicada nele que tire ele do repouso. E se um corpo está em movimento, ele continua em movimento, a menos que essa força seja retirada ou seja aumentada. Então, o movimento continua sendo uniforme a partir do momento que a força que é aplicada nele se permanece constante. Se ela é retirada ou se ela é aumentada, né? Aí a gente tem uma mudança, né, do comportamento desse corpo. Então, conhecida como o princípio da inércia, né? Essa primeira lei que está descrita aqui, ela é conhecida como princípio da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, onde ele afirma que a força resultante, ou seja, o vetor soma de todas as forças que agem no objeto é nulo. Então, logo, a velocidade do objeto ela é constante, tá? Então, a gente tem o quê? Esse vetor força, né, resultante, ele acaba sendo nulo, porque o vetor soma, ele age sobre o objeto e, no final das contas, a gente tem nulo, porque a gente consegue manter uma velocidade constante. E aí, consequentemente, um objeto que ele está em repouso, ele ficará em repouso, a menos que uma força resultante haja sobre ele. E se um objeto ele está em movimento, ele não vai mudar a sua velocidade, a não ser que a força resultante haja sobre ele, né, com um valor alterado, ou seja retirado essa força. Newton também, ele apresenta essa primeira lei a fim de estabelecer algumas referências, né, para as demais leis seguintes que ele acabou formulando, né? Então, nessa primeira lei, ele acaba postulando também a existência de pelo menos um referencial. Então, a gente sempre tem que pegar
como referência uma condição para poder fazer esse estudo aí das suas leis, né? Então, pelo menos esse referencial, segundo a sua lei, ele chama de referencial newtoniano ou inercial, relativo ao qual o movimento de uma partícula não submetida às forças é descrito com velocidade constante, tá? Então, a gente sempre, ao fazer qualquer tipo de estudo, a gente primeiramente precisa estabelecer pelo menos um ponto de referência, né? Ou seja, um referencial newtoniano. Então, a gente vai trazer alguns exemplos, né? A lei da inércia aparentemente foi percebida por diversos cientistas e filósofos naturais independentemente. Então, vamos lá, para o primeiro exemplo aí desse estudo da lei da inércia. Nesse primeiro exemplo, nós temos um copo, uma folha de papel e uma moeda. Ao puxar bruscamente, a cartolina acelera e a moeda cai dentro do copo, certo? No segundo caso, quando o cavalo freia subitamente, o cavaleiro é projetado para frente, né? Por que que isso acontece? Porque se o corpo ele já está em movimento, a partir do momento que freia-se de forma bruscamente, o corpo continua em movimento, porque ele estava em movimento anteriormente, né? Então, se um corpo tende a ficar em repouso, ele se mantém em repouso, mesmo que uma força. Perdão. Se um corpo tende a ficar em repouso, ele permanece em repouso, a menos que uma força seja aplicada. Então, no caso aqui, a moeda, ela estava em repouso, mas com a movimentação da cartolina, essa moeda, ela saiu do seu estado de repouso, ou seja, uma força foi aplicada, mesmo que de forma abrupta, e fez com que essa moeda entrasse em movimento e caísse dentro do copo. No caso aqui do cavalo, ele estava em movimento, consequentemente, o cavaleiro, em relação a um ponto de referência, ele poderia estar parado, mas em relação a um outro ponto de referência, ele estaria em movimento. Então, por exemplo, quando a gente analisa o cavaleiro em cima do cavalo, ele está sentado, certo? Por ele estar sentado, se a minha referência for o cavalo, ele está em repouso. Mas se a referência for olhar uma pista de corrida, né? O cavaleiro, ele está em movimento, porque ele está em cima do cavalo e, consequentemente, está se movimentando. Então, o que que acontece? Quando esse cavalo freia subitamente, o cavaleiro ele é projetado para frente. Por quê? Porque ele estava em repouso em cima do cavalo, mas de forma muito abrupta foi alterada essa condição. Então, enquanto havia uma velocidade constante do cavalo, essa pessoa ela permanecia no seu estado de repouso. Só que quando foi freado, forças agiram sobre a pessoa que estava em repouso em cima do cavalo. E aí ela acaba sendo projetada para frente. Então, por isso que se o corpo ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso, a menos que uma força haja sobre ele. Nesse caso aqui, ele estava em repouso. Mas aí uma força de forma bastante abrupta agiu sobre ele e fez com que ele fosse lançado para frente, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma charge, né? Veja na charge abaixo e entenda o conceito de inércia. Quadro a quadro. Então, um corpo em movimento tende a se manter em movimento, certo? Um corpo em repouso tende a se manter em repouso, a menos que uma força venha a ser aplicada nele. Então, a gente está percebendo o quê? Quando a gente analisa o skate, quem está em movimento é o skate, certo? E aí ele diz assim, um corpo em movimento tende, né? No caso, quando a gente analisa ele com o skate, ele está em repouso, porque quem está se movimentando é o skate, mas ele está em cima sem realizar nenhuma movimentação. Só que o que acontece? Quando o skate encontra um obstáculo, o corpo que estava em repouso é lançado para frente. Ou seja, né? Ele é lançado porque uma força abrupta gerou essa movimentação. Então, assim, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Por quê? Se eu analisar o referencial como skate, ele está parado, mas se eu olho um referencial como um todo, ele está em movimento. Então, quando há essa freada abrupta, ele continua a permanecer em movimento, beleza? Então, essa é a ideia da lei da inércia.
Ou seja, a inércia é a tendência que os corpos apresentam para resistirem às mudanças de movimento em que eles se encontram. E aí a gente vem para a segunda lei de Newton. A segunda lei, ela diz o seguinte: a mudança de movimento, ela é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Ou seja, então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então vamos lá. A resultante das forças aplicadas tem intensidade igual ao produto da massa do corpo e da sua aceleração. A direção e os sentidos iguais ao vetor aceleração do corpo. Então vamos lá. Nós temos uma caixa, né, de mesmo tamanho. No primeiro exemplo, nós temos uma força e uma aceleração, certo? Que são proporcionais. No segundo exemplo, se a gente aumenta a força dessa caixa, consequentemente, a gente aumenta a movimentação dela. E, consequentemente, a gente tem um aumento de aceleração. Da mesma forma, no terceiro caso, aumentei mais ainda a força, consequentemente, aumentou a minha aceleração. Ou seja, o que significa isso? Que quanto maior a força aplicada num corpo, maior vai ser a aceleração dele. Para esse outro caso, o que nós temos? Nós temos caixas de tamanhos diferentes, certo? O que acontece para cada caso, né? Aqui nós temos uma força e, consequentemente, a sua aceleração. Conforme a gente vai aumentando o peso dessa caixa, a gente manteve a mesma força, mas quando eu aplico a mesma força e eu vou alterando o peso do meu objeto, o que vai reduzindo? A minha aceleração, com o aumento do peso, ela vai sendo reduzida. Então, diante da mesma aplicação de força, ó, percebam que é a mesma força sendo aplicada, só que o objeto ele foi aumentando de tamanho. O que acontece? A gente tem uma redução com o passar do tempo aqui, ó. Conforme vai aumentando o volume do objeto, o tamanho do objeto, o seu peso, a gente vai tendo uma redução da aceleração. Então, para uma mesma força aplicada a um corpo, quanto maior a massa do corpo, menor será a aceleração que ele irá apresentar, tá? Então, aqui a gente tem a condição que quanto maior a força, consequentemente, maior a aceleração. Quando a gente mantém a força e vai alterando o tamanho do corpo do objeto, a gente vai tendo uma redução da aceleração. E aí a gente tem algumas formulações que a gente utiliza, né? Nessa parte de estudo das leis de Newton. A primeira seria a força resultante, né? Então, quem que é essa força resultante que age num corpo? Ela sempre vai ser a massa do corpo multiplicado pela aceleração, tá? Pelo sistema internacional, a força resultante sempre vai ser em newtons, a massa em quilos e a aceleração metros por segundo ao quadrado, beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Uma coisa que as pessoas muito confundem, a gente fala assim, ah, o meu peso é tantos quilos. Na verdade, quilos é a nossa massa. A nossa massa corporal é dada em quilos, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas observações. Então, a minha força resultante, ela vai ser nada mais que a minha massa vezes a minha aceleração. E essa aceleração que eu estou me referindo é a aceleração devido à movimentação do objeto, tá? Então, essa força resultante, por exemplo, o meu objeto ele tem 10 quilos. E aí é aplicada uma força nele. Consequentemente, conforme essas condições, né? Se a gente aumenta a força, a gente aumenta a aceleração. Se a gente aumenta o tamanho do objeto e mantém a força, a nossa aceleração vai sendo reduzida. Então, aqui a gente usa, quando a gente usar a letra A, vai ser a aceleração em relação ao movimento, tá? E aí a gente tem a chamada força-peso, tá? A força-peso, essa daqui que é bastante importante. A gente fala assim, ah, meu peso é tanto. Não, na verdade, a nossa massa é tantos quilos, né? O que a gente tem em peso é aquilo que a gente teria que converter multiplicando pela aceleração da gravidade. Então, conforme o local que a gente se encontra, vamos pegar o exemplo da Lua, né? Quando a pessoa vai na Lua, um astronauta, o que acontece? Ele fica quase que flutuando, né? Por quê? O peso dele
é muito baixo lá. Por que que o peso dele é muito baixo? Devido à aceleração da gravidade. Então, a gravidade, ela influencia de forma significativa na questão do peso, tá? Então, a massa de uma pessoa na Terra ou na Lua é a mesma, mas quando eu falo peso, o peso é em relação à aceleração da gravidade, tá? Então, quando nós estivermos falando sobre peso, a gente vai pegar o peso, nada mais é que a massa vezes a minha aceleração da gravidade, tá? Então, o peso é resultante de todas as forças que agem sobre um corpo. O M vai ser a massa do corpo e o G a aceleração da gravidade. O anterior era somente a aceleração, que está relacionada à questão de movimento, tá? Perante o sistema internacional, o peso vai ser em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Outra condição. O peso de um corpo pode variar de um local para o outro, pois a gravidade também varia, como vimos no capítulo anterior, né? E aí a gente vem para a terceira lei de Newton, onde toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em direções opostas, tá? Então, toda ação tem uma reação. Então, eu posso estar empurrando essa mesa, né, para frente, né, no sentido da direita, mas o peso dela, né, gera uma reação contrária, tá? Então, a gente tem a ação que está sendo aplicada sobre a mesa, mas uma reação contrária, né? Que retém, né, essa movimentação, ou pelo menos inibe um pouco, tá? É a mesma coisa. Um garoto empurra o outro e quando você vai empurrar uma pessoa, consequentemente, os dois se empurram, porque você tem uma ação e uma reação, né? É a mesma coisa aqui, ó. Um motor de uma nave, né? Que ela ejeta gases. Esse gás que está ejetando, né, que está saindo aqui pela parte traseira, está empurrando ela para frente. Então, a gente tem uma reação para um lado e uma reação para o outro lado. Ou seja, toda ação, então, a ação é a saída desses gases pela parte do fundo, né, pela traseira. Essa saída de gases vai fazer com que o objeto seja empurrado para frente. Ou seja, essa ação gerou essa reação. Ou ao contrário, essa ação gerou essa reação. E aí a gente vai para alguns exercícios de fixação, né? Vamos lá. Qual o valor em newtons da resultante das forças que age sobre uma massa de 10 quilos, né? Sabendo que a mesma possui uma aceleração de 5 metros por segundo. Bom, pessoal, se a gente falar em aceleração da gravidade, a gente vai usar a força-peso, tá? Aqui não foi falado, só foi falado de uma força que age sobre um objeto, né? E deu uma aceleração qualquer. Então, a minha massa é em quilos, a aceleração é 5 metros por segundo, então a gente vai ter o quê? 10 vezes 5 igual a 50 newtons como força resultante. Nosso segundo caso, ó, quando uma força de 12 newtons é aplicada em um corpo de 2 quilos, qual a aceleração adquirida? Vamos usar a mesma fórmula anterior, mas no caso da força resultante, nós vamos ter 12, que é igual a massa, que é 2 vezes a aceleração. O 2 está multiplicando o A, ele vai passar dividindo. Então, 12 por 2 deu 6 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Um automóvel trafegando a 72 km por hora leva meio segundo para ser mobilizado numa freada de emergência. Que aceleração supostamente constante foi aplicada ao veículo, né? Bom, a gente tem uma informação de velocidade e de tempo, certo? Então, a gente traz os nossos conceitos lá da mecânica, né? Vamos trazer esses conceitos da mecânica que a gente viu anteriormente. Quando a gente fala de aceleração, né, de movimento de um veículo, a nossa aceleração ela pode ser dada por velocidade dividido pelo tempo. Como nós temos a velocidade e um tempo, né, que foi dada a freada e o veículo imobilizado, então a gente tem velocidade por tempo. Só que vamos tomar um cuidado, né? A velocidade ela foi dada em quilômetros por hora. Então, nós precisamos dividir por 3,6 para fazer a conversão em metros por segundo, beleza? E aí a gente tem que a velocidade é 20 metros por segundo e o tempo é de 0,5 segundos. Fazendo a divisão, nós chegamos em 40 metros por segundo de aceleração, beleza?
Agora ele diz assim, sabendo que o móvel tem 1,6 vezes 10 a terceira quilos, qual a intensidade da força que foi a ela aplicada na decorrência da ação dos freios? Então, se nós achamos a aceleração, nós temos aqui a massa. Então, massa vezes a aceleração, nós vamos encontrar a força resultante. Resolvendo, eu cheguei em 64 mil newtons, tá? O que a gente pode fazer? Sempre cuidem com a questão. Na nossa primeira aula, a gente viu a parte de notação científica, né? De representação da base 10 e tudo mais. Então, aqui a gente tem duas formas. A gente podia colocar 6,4 vezes 10 à quarta newtons, ou dividir por 1000 e converter newton para quilonewton, beleza? Vamos para o nosso quarto exemplo. Uma força horizontal constante de 40 newtons age sobre um corpo colocado num plano horizontal liso. O corpo parte do repouso e percorre 400 metros em 10 segundos. Então, a gente tem um corpo que é aplicado 40 newtons. Em 10 segundos, ele saiu daqui e caminhou até aqui, né? Foi movimentado por 400 metros. Aí pede que seja determinado a massa do corpo, né? Então, vamos lá. A gente tem a fórmula básica, é a força resultante, vezes a massa, vezes a aceleração. Primeiramente, nós não temos a massa do corpo, porque é isso que nós temos que determinar. A força resultante nós temos, porque é a força que é aplicada sobre o próprio objeto, certo? Mas e aí, quem que é a aceleração? Nós não temos a aceleração. Mas a fórmula da aceleração não é velocidade sobre tempo? Certo? Ah, mas eu não tenho velocidade, professora. O que eu faço? Mas a fórmula da velocidade não é espaço percorrido por tempo? O espaço percorrido por tempo, nós não temos essa informação de 400 metros em 10 segundos? Então, 400 dividido por 10 deu 40 metros por segundo, que é a minha velocidade média. A minha aceleração na velocidade pelo tempo, eu vou pegar a velocidade anteriormente calculada, divido por 10 segundos, eu cheguei em 4 metros por segundo ao quadrado. E aí, a minha massa vai ser dada da seguinte forma. Força resultante é 40, a massa é o que nós vamos encontrar, e a aceleração é de 4 metros por segundo. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, então 40 dividido por 4, cheguei aí em 10 quilos de massa que tem esse corpo. Vamos aí para o nosso próximo exemplo. Um corpo de massa igual a 5 quilos move-se com velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, eu tenho uma representação aqui, ó. Ele é um corpo de 5 quilos, a velocidade inicial dele aí é de 10 metros por segundo. Qual a intensidade da força que deve ser aplicada nele, de modo que após percorrer 200 metros, a velocidade seja de 30 metros por segundo? Então, vamos lá. Percebam que agora nós temos duas condições, nós temos velocidade inicial e final, né? Então, eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final e eu tenho espaço percorrido. Ele pede que a gente determine a intensidade da força. Então, para a intensidade da força, a gente não tem massa e aceleração? A massa a gente tem que é 5 quilos, mas a aceleração nós não temos. Então, a gente precisa determinar essa aceleração. Em que formulação a gente vai conseguir isso? Aí a gente vai resgatar aquelas fórmulas lá da parte de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, quando você tem velocidade inicial e final, a gente pode usar essa formulação dada anteriormente, né, nas aulas anteriores. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. As duas velocidades nós temos e o deslocamento também. Substituindo esses dados, né, então 30 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes 200, que é o espaço que foi percorrido. Deixando separadinho aqui, ó, a nossa incógnita e jogando os valores para o outro lado, eu cheguei em 800 dividido por 400, com uma aceleração de 2 metros por segundo. Com essa aceleração, a gente substitui aqui, multiplica pela massa, e a minha resultante foi de 10 newtons. Vamos para mais um exemplo. Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade ela é de 9,8 metros por segundo. E na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? Então, como eu já comentei anteriormente, a aceleração da gravidade, ela influencia no peso do meu objeto. Então, 4 quilos aqui na Terra e 4 quilos na Lua é 4 quilos, porque eu estou me referindo à
massa. Mas quando eu falo a peso, isso tem uma diferença em relação à aceleração da gravidade. Então, qual que vai ser o peso dessa massa de 4 quilos na Terra? Então, na Terra, então, o peso é massa vezes aceleração da gravidade. Lembram que agora a gente está usando o G, tá? Não mais o A. Então, 4 vezes 9,8. Então, a gente chegou num peso de 39,2. Na letra B, a gente já tem o inverso. A gente já tem a superfície da Lua. Percebam que na Lua, a aceleração da gravidade é menor. Então, a gente tem 4 vezes 1,6, que sai para 6,4. Pessoal, percebam que o peso na Terra, ele é 39,2, enquanto na Lua, ele é 6,4. Isso significa, essa diferença, se eu pegar esse valor e dividir por esse, o peso na Terra, ele é mais que 6 vezes, em torno aí de 6 vezes maior que o peso na Lua, tá? Então, só para a gente fazer esse comparativo. O peso na Terra é 6 vezes maior que o peso na Lua. Ou o peso na Lua é 6 vezes menor que o peso na Terra. Vamos aí para o nosso último exemplo. No nosso último exemplo, nós temos 2 blocos, A e B, de massa, respectivamente, 5 e 10 quilos, que estão inicialmente em repouso, encostados um no outro sobre a mesa horizontal sem atrito. Aplicando uma força horizontal de 90 newtons, né? Quanto deve pesar uma pessoa de 70 quilos no Sol? Primeiro vamos fazer essa, depois a gente faz as do bloco, né? Então, uma pessoa de 70 quilos lá no Sol, pessoal, a aceleração da gravidade lá no Sol é 274. Então, 70 quilos vezes 274 metros por segundo ao quadrado, chegamos em 19.180 newtons. Então, assim, lá no Sol, a aceleração da gravidade ela é muito alta. Consequentemente, o peso é muito elevado. Ó, perceba que virou 19.180 newtons, tá? Agora tem esses 2 blocos, certo? Qual a força que o bloco A faz sobre o bloco B? Então, quando a gente tem isso daqui, lembra da lei da ação e reação? Então, quando eu aplico uma força, existe uma força contrária sendo aplicada, certo? Então, o que acontece? Quando eu pego assim, o bloco A faz no bloco B, a gente tem que o bloco A ele está empurrando o bloco B, certo? E no bloco A também está sendo aplicada uma força. Então, a força que está sendo aplicada no bloco B vai ser do quê? O que o A faz no B? A gente tem 90, a força de A, e, ao contrário, a força de B. A força de A é o peso dela vezes a aceleração da gravidade na Terra. E a gente chega em 49. Ou seja, a força que está sendo aplicada no A, mais a própria força do A que está sendo aplicada no B, vai ser o somatório da força de A mais os 90, que dá 139. E qual que é a força que o B faz sobre o A? Essa força inversa, que é o próprio peso, massa dele, vezes a aceleração da gravidade. Então, o B faz uma força inversa de 98. Então, a gente tem essas forças sendo aplicadas e essa força aqui sendo aplicada ao contrário. Beleza? Pessoal, também deixo ao final dessa aula mais 6 exercícios para vocês desenvolverem para fixação, tá? Lembrando que a união desses exercícios, a resolução deles, vai ser referente aí à pontuação das atividades, beleza?